Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre empregador. É um tema que cai bastante na prova e que agora vai cair mais ainda, porque nós tivemos alterações sensíveis aí com a reforma trabalhista, com a regulamentação da questão da sucessão de empregadores, da responsabilidade dos sócios, mudança com relação a conceito de grupo econômico, então está caindo bastante na prova. Desde a reforma trabalhista nós tivemos várias questões, trouxe algumas delas aqui para a gente responder na aula de hoje, mas várias questões sobre empregador, grupo econômico, sucessão, responsabilidade de sócio. Por isso, fique de olho, bem atento aí com essa aula, que é um tema importante para cair na sua prova. Conceito de empregador, está lá no artigo 2º da CLT. Acompanhe comigo na tela o que diz o caput do artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Quando fala empresa individual, atenção, não significa necessariamente que tem que ser uma empresa constituída com CNPJ, pode ser um microempresário, pode nem ter CNPJ, é uma empresa informal, não tem problema, que quer dizer que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, ok? Então, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, é uma característica que a gente chama de alteridade, né? O empregador que assume os riscos da atividade econômica, prosseguindo, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ou seja, o poder diretivo do empregador tem a ver com a subordinação jurídica. Parágrafo 1º, teve uma época que isso caiu muito na prova, a FCC gosta muito disso. Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, ou seja, não é para todos os efeitos, como eu já vi cair na prova, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, primeira coisa importante ser observada aqui no conceito de empregador, tenha ou não tenha finalidade lucrativa. Diferente do empregador doméstico. O empregador doméstico não pode ter finalidade lucrativa, senão não vai ser vínculo empregatício doméstico. Já o empregador da CLT, previsto no artigo 2º da CLT, tanto faz se tem atividade lucrativa ou não. Muito comum, uma época, cair em prova, na prova da FCC, dizendo, é uma ONG, uma igreja. Teve uma questão que uma vez falou, né, a pessoa era jardineiro e o nome dele era Messias ainda, eles falam, mas vai ter o vínculo do Messias com a igreja? Nesse caso tinha, porque ele ia 4 vezes por semana fazer o serviço de jardinagem, então tinha habitualidade, pessoalidade, subordinação jurídica e recebia salário. Então, atenção, não interessa se é uma entidade recreativa, sem fins lucrativos, uma igreja, uma ONG, se é pessoa física ou jurídica, se é profissional liberal, o médico que contrata uma secretária, o dentista que contrata a secretária, tem vínculo empregatício sim. Presentes os requisitos, ok. Então, o empregador tem esse conceito mais amplo, lembrando que ele que vai dirigir o trabalho, vai admitir e que o risco do empreendimento pertence ao empregador, que é aquilo que a gente chama de alteridade, está lá no artigo 2º da CLT também. Falando dos poderes do empregador, o empregador tem poder diretivo, ou seja, ele que vai dirigir o trabalho, ele que vai dizer como esse trabalho vai ser executado, onde esse trabalho vai ser executado. Prof, ele pode exigir o uso de uniforme? Pode sim, já podia antes da reforma trabalhista, tá? O que surgiu com a reforma trabalhista, que é o artigo 456A da CLT, é o fato de que, tá bom, o empregador, primeiro, fornece o uniforme sem custo, não está lá no 456A, mas é regra, tá? Fornece o uniforme para o empregado sem custo, o empregado não vai ter que comprar o uniforme. Maravilha. Pode exigir que o empregado use esse uniforme? Pode, não sendo um uniforme assim, que tem alguma coisa ofensiva para o empregado, né? Mulher, um decote absurdo que vai expor ali o seu corpo, uma micro saia. Lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ao Paraguai, tem uma loja lá que chama Casa China, que as moças, as vendedoras, elas usam uma saia que é uma coisa muito minúscula. Eu olhei aquilo e falei, exemplo para aula, né? Meu marido estava olhando também, exemplo para aula. Então, claro, esse tipo de uniforme, um uniforme com chifrinho, com rabo, teve uma época que uma companhia aérea colocou uma capa de super-herói nos empregados, teve gente que pediu indenização por danos morais. Pior é que teve gente que ganhou, né? Então, eu não posso colocar a pessoa, expor a pessoa ao ridículo ou em situações constrangedoras, como é o caso com micro uniforme, né? Mas uniforme normal, tranquilo, ok. E não dá para ficar com essa palhaçada, até caiu uma questão na prova recente.
Não dá pra ficar nessa palhaçada de, essa cor não me favorece. Aí eu tô de azul, azul, ok. Preto também, que diz que preto emagrece. Mentira, fiquei um mês usando preto, não emagreci nada. Mas roxo não combina com a minha aura, então não vou usar roxo. Vai usar sim, se o teu empregador tá mandando, vai usar sim. E nesse meu uniforme pode conter a logomarca da empresa ou de empresas associadas, não precisa nem ser empresas que compõem o mesmo grupo econômico, às vezes parceiras, né? Então uma loja que faz venda, sei lá, Magazine Luiza, surgiu agora aqui, pode colocar lá Apple, porque o telefone celular que vende é exclusivamente da Apple, ou principalmente uma outra marca lá, Philips, de televisão. Então eu posso ter a logomarca da empresa e das empresas associadas. E aí eles aproveitaram que constou isso no artigo 456A, que foi inserido na reforma trabalhista, portanto pela Lei 13.467 de 2017, aproveitaram para falar sobre a quem pertence o ônus da higienização do uniforme. Como assim, prof? Não é o empregado que tem que higienizar o seu uniforme? Sim, é o empregado. Mas tem várias ações no seu trabalho e alguns juízes estavam dando uma indenização pelo valor do sabão em pó, do amaciante que a pessoa usava para higienizar o uniforme. É claro que isso é um absurdo, porque se você tivesse com a sua roupa, primeiro que o uniforme é lucro, é vantagem, principalmente para a mulher. Tem negócio de abrir o guarda-roupa, dizer que roupa que eu vou hoje, né? Aí quando escolhe, finalmente vai lá, coloca que tá apertada ou tá frouxa, né? Então, não, você já tem teu uniforme lá que o empregador forneceu. Claro que a minha roupa particular, que eu usaria se não tivesse uniforme, sou eu mesma que faço a higienização. Então, o empregador não tem que arcar com a higienização, não. A não ser que, vamos imaginar, que eu trabalhe na indústria alimentícia, né, e preciso usar jaleco que tem que ser bem higienizado lá na lavanderia. Eu não posso chegar uniformizado porque isso vai contaminar ali, então não é algo que eu possa levar para casa e eu mesma lavar. Preciso de produtos especiais lá na lavanderia ou até mesmo em casa, precisaria de um tira-manchas, não sei o que, para quem é mecânico. Então, neste caso específico, quando precisa de produtos diferentes daquele de uso normal, aí sim é que a higienização será por conta do empregador. Caso contrário, é do empregado. E caiu isso na prova, acabou de aparecer na legislação, pronto, bom de cair na prova. Veja lá na tela comigo o que diz o artigo 456A da CLT. Ok? Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, ou seja, no local de trabalho, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras. Cuidado! O fato de ter logomarca de empresa parceira não é nenhuma irregularidade, caiu isso recentemente na prova. E de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único trata da higienização. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, não do empregador. Cuidado que na prova pode aparecer isso, é responsabilidade do empregador. Regra geral é do próprio empregado, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum, ou seja, as roupas que eu lavaria lá em casa. Então, caso contrário, a responsabilidade pela higienização dessa vestimenta é do empregado, tá? Não do empregador. Então, o poder diretivo tem a ver com isso, com que roupa que eu vou usar, onde é que eu vou desempenhar no meu trabalho, que horário, a quem eu vou me reportar, tem a ver com a subordinação jurídica. O empregador é que vai dirigir o meu serviço. Também tem o poder regulamentar, ou seja, pode criar regras, pode criar um regulamento da empresa, dizendo, olha, nesse setor aqui ninguém pode fumar, o fumódromo é ali, pode trazer regras específicas na empresa. Lembrando que regulamento é fonte formal heterônoma, quando eu não tenho a participação dos empregados. Se for participação dos empregados, fonte formal autônoma, normalmente é heterônoma, que o empregador usa esse poder regulamentar e tem regras específicas. Se ele disser, nesse lugar não pode fumar, o empregado que fumou, ele está sendo indisciplinado, ele está deixando de atender às regras gerais da empresa e pode ser punido por conta disso, tá? Tem também o poder fiscalizador, disse qual é a regra, disse qual é a vestimenta que eu tenho que usar, ele pode fiscalizar se estão sendo cumpridas as regras, as diretrizes por ele dadas, né? E se não forem cumpridas, ele pode aplicar uma penalidade, que tem a ver com o poder disciplinar. Claro, essa penalidade dentro da razoabilidade, ele pode aplicar penalidade. Uma advertência, uma suspensão, ou até mesmo uma dispensa por justa causa, dentro das hipóteses do artigo 482 da CLT. Vamos falar sobre grupo econômico.
Quando é que vai caracterizar grupo econômico? Quando nós temos várias empresas, muito embora elas tenham personalidade jurídica própria, mas uma está na direção e administração de outra, com convergência de interesses. Atenção, não precisa ser o mesmo local, o mesmo município, caiu uma questão envolvendo isso. Não, pode ser municípios diferentes, mas há uma convergência de interesses. Então, por exemplo, eu tenho lá a empresa A, que por sua vez administra B, que tem participação na empresa C, e na empresa D. Aqui nós temos um grupo econômico. Existe uma convergência de interesses, mesmo que a atividade econômica não seja a mesma. Pode ser que um tenha a ver com o comércio, outro com a indústria, outro, mas há uma convergência. O que esse aqui industrializa, esse aqui comercializa, por exemplo, tá? Há uma convergência de interesses. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de ter a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar o grupo econômico. Como assim, prof? Vamos imaginar que eu comprei uma academia de ginástica, tá? Sou sócia, eu e a minha amiga. E depois, estava dando um bom rendimento e tal, me chamaram para ser sócia numa casa de massas. Veja, não há interesse convergente aqui, né? Não é alimentação fitness, casa de massas. Então, o fato de eu ser sócia da casa de massa da academia não significa que, só por isso, que há um grupo econômico entre a casa de massa e a academia. Pode ser que lá na casa de massa eu dou o panfleto da academia e falo, engordou? Vai lá e emagrece na minha academia. Brincadeira, mas se tiver uma convergência de interesses de alguma forma, aí pode caracterizar o grupo econômico. Mas o simples fato, isso aqui foi encomenda da reforma trabalhista. Essa parte que eu estou te falando agora, o parágrafo 3º não existia antes, é só até o parágrafo 2º. Essa convergência de interesses é que vai caracterizar o grupo econômico. A mera identidade de sócio, só por isso não. Tem que analisar se existe essa convergência de interesses. Vamos ver o que diz o parágrafo 2º e 3º do artigo 2º da CLT. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrarem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, atenção para o fato de que essa responsabilidade, ela é solidária, tá? Serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E o parágrafo 3º esclarece que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, ou seja, a simples identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dela integrantes. Então, eu tenho que ter uma convergência de interesses, interesses em comum dessas empresas para a caracterização do grupo econômico. E lembrando, caracterizado o grupo econômico, essas empresas são solidariamente responsáveis. Teve uma época que isso caía muito na prova, trocando solidariamente responsáveis por subsidiariamente responsáveis. Bem sem Jesus no coração, né? Rimando. Cuidado, faz toda a diferença. Ser solidariamente responsável ou ser subsidiariamente. Solidariamente responsável, vamos imaginar que o meu empregador seja o C. Se há o grupo econômico, eu posso cobrar do C, do B, do A, do D, todos ao mesmo tempo. Quando eu falo da responsabilidade subsidiária, aí não. Aí eu tenho um devedor principal, tenho um devedor subsidiário, eu cobro primeiro do principal, na hipótese de inadimplemento do principal, é que eu me dirijo contra o subsidiário. Já na condenação solidária, são todos solidariamente responsáveis. O TST entende que no grupo econômico, quando caracterizado o grupo econômico, essa inclusão das demais empresas no polo passivo, estamos falando de processo de trabalho, ela pode ocorrer na fase de execução. Não precisa estar desde a petição inicial todo mundo que compõe o grupo econômico, tá? Para ter essa responsabilidade solidária. Diversas circunstâncias da responsabilidade subsidiária. Essa exige, desde o momento do ajuizamento da ação, a inclusão de todo mundo no polo passivo. Súmula 129 diz o seguinte: o fato de um empregado, dentro da sua jornada de trabalho, vamos imaginar que é empregado da empresa C, como eu dei o exemplo antes, prestar serviços para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, isso não caracteriza multiplicidade de contratos de trabalho. Não é porque presta serviço para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico que ele é empregado de várias empresas. Não, a não ser que isso esteja previsto no contrato de trabalho, tá? Caso contrário, não há essa interpretação, é um contrato apenas, ok? Vamos falar sobre um outro tema bem importante, que é alteração na estrutura jurídica da empresa. Isso aqui está previsto no artigo 10 e 448 da CLT.
qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho. Já vi isso cair na prova dizendo o contrário, né? A alteração na estrutura jurídica da empresa afeta o contrato de trabalho. Não afeta. Vamos imaginar que eu trabalho para a empresa BC e aí nós tivemos uma alteração no quadro societário, saíram 3 sócios, entraram outros 3 novos, tô nem aí, continua do mesmo jeito. Ah, teve uma fusão de empresas. A empresa BC se fundiu com a empresa A e agora é a ABC. Eu com isso, continuo trabalhando na empresa, não, isso não afeta em nada. Ou uma fusão, a empresa ABC agora virou só B, não interessa, tá? Isso não afeta o contrato de trabalho. Continuou trabalhando para aquele empregador, se agora temos novos sócios, novos proprietários, isso não interfere no contrato de trabalho. Ok, eu vou pular um pouquinho aqui o artigo 10A da responsabilidade do sócio, já volto. Falando nessa questão de alteração, quero falar um pouquinho sobre a sucessão entre empregadores, que tem a ver com essa alteração, né? Então, eu tinha antes uma empresa A, e aí ela foi sucedida por outra empresa que agora é B. Isso acontece muito com bancos, né? Então, o banco tinha bandeira X, era o Bamerindos, que virou HSBC e agora o Bradesco comprou. Então, vamos imaginar lá no momento que era Bamerindos e virou HSBC. Simplesmente trocou a plaquinha, como agora a HSBC trocou a plaquinha para outro banco. Então, o contrato de trabalho desses empregados, ele não se afeta, né? Sinto muito. O fato aqui de ter tido a venda para um outro grupo é um problema comercial entre eles. Por exemplo, eu vou comprar uma empresa. Quando eu vou comprar essa empresa, eu vou verificar qual é o débito, qual é o passivo que essa empresa tem para eu oferecer o preço por ela. Esse passivo pode ser um passivo imediatamente, que eu posso identificar imediatamente, mas pode ser um passivo futuro. E aí nem sempre é tão fácil mensurar. Vamos imaginar que eu comprei lá aquela academia de ginástica, mas eu vi aquele monte de empregados entendendo direito de trabalho, estou brincando, que eu sou servidora pública, não tenho outro negócio. Já sou a professora também, não daria conta de tanta coisa. Então, comprei aquela academia, mas eu vi que tem um monte de empregado ali, eu falei, esse povo entra com reclamatória trabalhista. Quando eu fui pagar o valor do preço da academia, eu fiz um contrato com o antigo proprietário, dizendo, olha, se tiver reclamatória trabalhista de período daqui para trás, é sua responsabilidade, porque isso não entrou no preço. Daqui para frente é minha. Beleza. Vale esse tipo de contratação? Vale. Entre A e B. Tá? Entre A e B vale. Tem direito regressivo contra o A, por exemplo. Mas para fins trabalhistas me interessa quem está hoje à frente do negócio. Então eu vou cobrar do B. Depois ele que quiser, lá na justiça comum, vai cobrar do A, porque no contrato tinha essa previsão. Então hoje o que interessa é quem está à frente do negócio. Portanto, se houver uma sucessão, antes só havia a súmula 261 do TST tratando de sucessão, agora nós temos previsão explícita no artigo 44A da CLT. Se houver sucessão, o sucessor responde integralmente pela dívida, ainda que se relacione com o período do vínculo empregatício firmado com o sucedido. Não importa, tá? O sucessor responde integralmente, o sucedido não responde nada. Cuidado! Aqui, a princípio, não há responsabilidade subsidiária nem solidária. Haverá solidária quando? Quando tiver fraude. Não houve sucessão coisa nenhuma. Eu coloquei isso aqui no nome de um laranja, que não tem patrimônio nenhum, mas eu continuo à frente do negócio. Ah, tá. Então, se houver fraude, aí a responsabilidade será solidária. Veja lá o que diz o artigo 448A da CLT, acompanhem comigo, trazido pela reforma trabalhista, portanto, um item bem bom de quem na prova. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previstas nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então, regra geral, quem responde é o sucessor. Parágrafo único, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Então, só se houver fraude na transferência é que nós temos essa responsabilidade solidária. Caso contrário, o sucedido não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade é toda do sucessor na hipótese de sucessão, ok? Temos duas particularidades aqui de OJs, a OJ 225 e a OJ 411. A OJ 225 diz respeito à concessão de serviço público, que aqui não é bem uma sucessão. Eu ainda continuo participando daquele que recebeu a concessão original. Vamos imaginar pedágio de estrada, né? A concessão de serviço público normalmente é feita por bastante tempo, porque é um investimento, tem que ter o tempo de retorno.
Vamos imaginar que foi feita uma concessão por 30 anos para a concessionária A, ok? Então ela vai fazer o pedágio, vai cobrar, né, fazer a manutenção das estradas e cobrar por esse pedágio. Maravilha. Essa empresa A, que é detentora da concessão do serviço público, obviamente desde que é autorizado contratualmente, ela arrendou essa concessão para a empresa B. O que vai acontecer nesse caso? Aqui não é uma típica sucessão, porque a empresa A continua respondendo, ela que é detentora da concessão, ela apenas arrendou para outra concessionária, tá? Obviamente desde que previsto essa possibilidade administrativamente. Então, neste caso, como não é um caso de sucessão típica, o que vai acontecer? Se nós tivermos, após esse arrendamento aqui, uma reclamatória trabalhista desse período, a responsabilidade da concessionária original, para quem foi dada essa concessão de serviço público, ela é subsidiária. Então, eu vou cobrar de quem está na ponta, mas eu cobro subsidiariamente daquele que tem a concessão anterior, tá? Por outro lado, se for, isso se eu tiver período em que abrangeu antes desse arrendamento, tá? Então, período que ficou A e B, eu tenho a responsabilidade subsidiária de A. Por outro lado, se for contrato só do período anterior, vai ser apenas aquela que teve a concessão originária. Vamos ver o que diz a súmula, a OJ, perdão, 225 da SDI 1 do TST. Celebrado o contrato de concessão de serviço público em que uma empresa, primeira concessionária, outorga a outra, segunda concessionária, no todo ou em parte, mediante arrendamento ou de qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade. Seria esse exemplo aí da exploração do pedágio. Item 1. Em caso de rescisão do contrato após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão. No tocante ao contrato extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade será exclusivamente da antecessora. Então, atenção, que aqui nós temos a responsabilidade não da sucessora, da antecessora. Isto porque não é uma sucessão típica, há um arrendamento, ok? Pode ser que essa OJ não seja mais explorada em questões de concurso, em razão da previsão explícita agora de que é o sucessor que responde. Eu acho que eles não vão se arriscar. Essa OJ, na verdade, nunca vi cair em concurso de tribunal, só para concurso de juiz. Mas como aqui a gente quer englobar, né, que é o que a bunda não prejudica, também trouxe essa OJ 225. Já essa OJ 411, essa eu vi cair uma vez. Se um raio cair uma vez no lugar, a chance dele cair de novo é maior. Diz respeito à responsabilidade quando nós temos empresa que fazia parte do grupo econômico e outra empresa foi adquirida. Deixa eu explicar que fica mais fácil desenhando aqui do que simplesmente lendo a OJ. Então vamos imaginar que existia um grupo econômico da empresa A, B e C, todas fazem parte do grupo econômico. Lembrando, quando eu tenho grupo econômico, elas são solidariamente responsáveis. Ok. Acontece que a empresa C foi comprada por uma outra empresa e houve a sucessão aqui, empresa D. A empresa D, a princípio, ela não responde por débitos da empresa A e B. Porque aqui não foi a empresa D que entrou no grupo econômico, simplesmente ela adquiriu uma empresa que antes pertencia ao grupo econômico e agora não pertence mais. Então, a rigor, quando adquire uma empresa que pertencia ao grupo econômico, débitos das demais empresas não são de responsabilidade do sucessor, a não ser que houve fraude, ou que à época dessa aquisição, essas empresas já eram insolventes. Por isso, quando vai comprar uma empresa, tem que olhar não só como é que está a situação financeira desta empresa, mas das demais empresas do grupo econômico. Então, para não virar uma maneira, uma forma de fraudar, só se realmente houve fraude ou se elas já eram inadimplentes. Se a época não existia, como essa empresa saiu do grupo econômico, o sucessor não responde, ok? E para finalizar, vamos falar sobre a subempreitada, que é o J do TST. Veja, vamos imaginar que você contrate uma empresa, você é o dono da obra, tá? Então, eu, Márcia, quero contratar uma construtora para construir uma casa para mim com piscina. O exemplo é meu, claro que vai ser bem bacana. Então, eu, Márcia, contratei uma empresa, a construtora X,
para construir minha casa com piscina. Acontece que o forte da construtora X é casa, piscina não é muita dela não. Então ela resolveu subempreitar esta parte da obra e contratou uma outra empresa, que é a empresa de piscinas. Piscinas. Certo. Não. Piscina. Como escreve piscina? Com I assim, né? Falei possível, mas tá faltando um I aqui. Contratou a empresa de piscina Z, tá? Essa empresa de piscina Z tem lá o seu João que vai cavar o buraco, colocar azulejo. Alguém, uma hora tem que ter um trabalhador, por enquanto aqui só tem empresa. Ok, o seu João. Então veja, aqui eu tenho uma empreitada, eu contratei uma obra e houve a subempreitada. Uma parte dessa obra foi transferida para outrem. Como é que vai ficar a responsabilidade se o seu João entrar com uma reclamatória trabalhista? Se o João entrar com uma reclamatória trabalhista, o devedor principal é o seu empregador, a empresa de piscinas Z. Se porventura o seu empregador não adimplir a dívida, tiver insolvente, aí a responsabilidade da construtora X, ela é subsidiária. Então veja, devedor principal, piscina Z, devedor subsidiário, a construtora, tá? O dono da obra não responde por nada, tá? Porque aqui foi um contrato de natureza comercial, eu contratei uma construtora, não tem nada a ver lá com o seu João. A não ser que esse dono da obra seja uma construtora também, porque daí eu estou fazendo isso para lucrar, construindo e vendendo, ou uma incorporadora imobiliária. Não é o caso, aqui é uma pessoa física que contratou uma construtora para uma determinada obra. Então, se houver a subempreitada, o empreiteiro principal responde subsidiariamente, o subempreiteiro, que é o empregador, é o devedor principal e o dono da obra não responde por nada. Nesse sentido, é o J191, por favor, na tela, que diz assim: diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária, ou seja, responsabilidade alguma, tá? Nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. E agora, para finalizar, não esqueci dele aqui, vamos falar do sócio retirante, que agora você já aprendeu ou relembrou esse conceito de responsabilidade solidária ou subsidiária. Se eu tenho um empregador empresa, que só cabe aqui, sócio se for empresa, eu tenho que cobrar primeiramente da empresa, ela que é a devedora principal. Entretanto, se ela não honrar com os débitos, eu posso incluir no polo passivo, depois que já ficar demonstrada a sua inadimplência, não tem patrimônio suficiente para quitar aquelas verbas trabalhistas, eu posso incluir no polo passivo, até mesmo na fase de conhecimento, quando eu já tenho essa informação, eu posso incluir no polo passivo os sócios dessa empresa. Então, a devedora principal, no primeiro momento, é a empresa. Depois, eu posso incluir os sócios, mas essa responsabilidade dos sócios é uma responsabilidade subsidiária. Primeiro, o empregador, depois os sócios. Quando eu falo sócios, são os sócios atuais, aqueles que no momento do ajuizamento da ação estão lá frente à empresa. Mas esses sócios atuais também não têm mais patrimônio. E aí, eu posso direcionar a execução, incluir no polo passivo os sócios que já se retiraram do quadro societário da empresa? Posso, na seguinte circunstância. Veja que vai ser o subsidiário do subsidiário, tá? Para a responsabilização dos sócios retirantes, primeiro que eu tenho que observar esta ordem, que está lá no artigo 10A da CLT, empresa, sócios atuais e sócios retirantes, e eu tenho que observar também outros dois requisitos. Primeiro, o prazo, o tempo que demorou para que esse sócio retirante saísse da empresa, Então, até o momento, e esse retirar-se da empresa significa registro junto à junta comercial, não é simplesmente de fato, tá? Então, registrou que saiu da empresa hoje. Eu não posso daqui a 10 anos incluir esse sócio no polo passivo. Então, o período máximo, o prazo máximo contado da retirada desse sócio com o registro dessa retirada lá na junta comercial é de 2 anos. Então, eu olho o ajuizamento da ação e verifico se ele se retirou no período inferior a 2 anos. Se ocorreu isso, ok, ele pode ser responsabilizado. Mas lembrando que essa responsabilidade é subsidiária do subsidiário. E só o período respectivo do contrato de trabalho, proporcional. Por exemplo, aqui, ele
O contrato de trabalho perdurou de 2010 a 2015, ele saiu da empresa em 2014, a ação foi ajuizada ainda em 2015. Opa, antes de completar esses 2 anos. Beleza, mas ele vai responder por todo o contrato, 2010 a 2015? Não, porque ele já se retirou em 2014, então de forma proporcional, de 2010 até 2014. Veja lá o que diz o artigo 10A da CLT, na tela, por favor. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, por isso essa proporcionalidade. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada modificação do contrato, que ocorre lá na junta comercial, observada a seguinte ordem de preferência: primeiro a empresa devedora, depois os sócios atuais e, por fim, os sócios retirantes. Então, atenção para o fato de que aqui é o subsidiário do subsidiário. Primeiro a empresa, depois os sócios atuais e, por fim, o sócio retirante. Lembrando que se esse sócio retirante é observado o prazo máximo contado do ajuizamento da ação em até 2 anos do registro aí na junta comercial. Se já decorrer um prazo maior do que esse, não dá para responsabilizá-lo. Muito bem, vamos ver questões super atuais e quentes a respeito desse tema. Primeira questão, FCC 2017, caiu para técnico no TRT do Rio Grande do Norte. Leôncio é vendedor da loja de autopeças Sorte Sua Limitada, sendo obrigado pelo seu empregador a usar uniforme com a logomarca da loja, que consiste em uma camisa que muda de cor a cada mês. Pode ser azul, verde, vermelha, rosa ou laranja. Então, na verdade, não é que a camisa muda de cor, eles vão dando outras camisas, né? O empregado recebe a vestimenta sem qualquer ônus, tudo certo até aqui. No mês em que o uniforme possui a cor da qual desgosta, Leôncio recusa-se a usá-lo. Ai, que fofo! Utilizando sua própria vestimenta no local de trabalho. Pode? Não, faz parte do poder diretivo do empregador. Tendo em vista a doutrina, a legislação vigente, bem como as alterações introduzidas pela Lei 13.467 de 2017. Vamos ver o que diz a letra A. O uso obrigatório de uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa, com registro no Ministério do Trabalho. É isso? Falei isso? Não, porque não é. Não precisa dessa formalidade, tá? Então tá errado. Aí diz que ele pode se recusar. Não, não pode. Letra B. Leôncio pode se recusar a usar o uniforme da empresa se assim preferir, uma vez que a definição da vestimenta no meio ambiente laboral deve ser tomada em conjunto entre empregado e empregador. Errado, faz parte do poder diretivo e essa exigência, essa possibilidade de se exigir está lá no artigo 456A, que foi acrescentada à CLT pela Lei 13.467 de 2017. Letra C. Leôncio é obrigado a usar o uniforme imposto pelo empregador, desde que este seja o responsável pela sua higienização. Este quem? Empregador. Errado. A higienização é responsabilidade do empregado e não o empregador. Então veja, aqui tinha que fazer a interpretação de texto, né? Este empregador, aquele, o Leôncio. Letra D. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa, razão pela qual o Leôncio não pode se recusar a utilizá-lo. Da própria empresa ou de empresas parceiras também. Então, letra D está correta. Então, a letra D está correta. Quem pode definir o padrão de vestimenta é o empregador, inclusive com a logomarca de outras empresas, se fosse o caso, né? Mas não está errado quando fala só da própria empresa. Letra E, Leôncio pode se recusar a utilizar o uniforme, porque além da logomarca da empresa, tem outras empresas parceiras. E daí? Pode-se, inclusive, empresas parceiras. Então, questão aí com conteúdo super atual. Próxima questão, 2017, TST, já com a reforma trabalhista, diz assim: de acordo com a nova redação da CLT, por força da Lei 13.467 de 2017, para a caracterização de grupo econômico e, consequentemente, sua responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de emprego, deve ser considerado, dentre outros requisitos, letra A, mera identidade sócio. Não, a mera identidade sócio não é suficiente. Letra B, demonstração de interesse independente do grupo. Não é independente, tem que ser convergente com o interesse dos demais componentes ali do grupo econômico. Letra C, efetiva comunhão de interesses, até aqui beleza, desde que não ligados a meramente financeiro. Pode ser meramente financeiro, não tem esse desde que. Letra D, atuação autônoma das empresas. Não é autônoma, é convergente, são convergentes os interesses. Então só nos resta a letra E. Existência de personalidade jurídica própria e as empresas estiverem sob direção, controle ou administração de outra empresa do grupo. Perfeito. Lembrando que tem que haver interesses convergentes.
Próxima questão. Os sócios da empresa Turismo Maravilha Limitada e Festa de Arromba Promoções e Eventos Limitada são os mesmos. Lembre-se que a mera identidade de sócios não é suficiente. Vamos ver se tem interesse convergente aqui. A primeira delas é sediada em Maceió e a segunda tem sede em Belo Horizonte. Problema nenhum sem local diverso. Desenvolvendo suas atividades exclusivamente nessas cidades. Em todos os eventos realizados pela Festa de Arromba, são sorteados pacotes turísticos da Turismo Maravilha, sendo este o meio encontrado pelos sócios para o desenvolvimento das atividades dessa última, que foi inaugurada há pouco tempo. Opa! Então, o único meio ali de fazer a divulgação da empresa é por conta do sorteio nos eventos da outra festa, da outra empresa, Festa de Arromba. Essa integração tem se mostrado muito importante para o desenvolvimento da Turismo Maravilha, sendo sorteios a única forma de divulgação e publicidade da empresa. Então, aqui há sim interesses convergentes. Letra A. As empresas não integram um grupo econômico, tendo em vista que exercem atividades distintas. A gente viu que não precisa ser a mesma atividade, então está errado, elas integram sim. Letra B. Não há formação de grupo econômico, pois, além das atividades da empresa serem completamente distintas, as mesmas se localizam em cidades diferentes, não havendo interesse integrado. O fato de serem cidade diversa não afeta nada. Então está errado também. Letra C. Embora as empresas tenham atividades distintas, a identidade de sócios aliada ao interesse integrado. Então veja, não é que a identidade de sócios não seja um indício de grupo econômico, mas a mera identidade de sócios é insuficiente, tá? Aliada ao interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das mesmas, que foi o que aconteceu, leva à caracterização do grupo econômico. Perfeito! Letra C é a alternativa correta. Olha só, cuidado com a D. Ela diz que há a formação do grupo econômico pela simples existência de sócio em comum. A gente viu que a mera identidade de sócios é insuficiente. E a letra E diz que há formação de grupo econômico em razão de sócios comuns e de interesses integrados, sendo que as empresas são subsidiariamente responsáveis. Errado. Se nós temos grupo econômico, elas são solidariamente responsáveis. Então, atenção para as demais alternativas. Essa questão caiu no TRT do Rio Grande do Norte em 2017 para analista área judiciária. Considerando as diversas hipóteses de responsabilização pelos direitos trabalhistas dos empregados previstas em lei, letra A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas das sociedades relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a ordem de preferência estabelecida em lei. Primeiro a empresa devedora, depois os sócios atuais e, por fim, os sócios retirantes. Correto, letra A está correta. Quero só chamar a sua atenção para uma coisa que eu esqueci de falar aqui rapidinho, é o seguinte, se for demonstrada fraude, o sócio ele registrou que se retirou, mas não se retirou coisa nenhuma, a responsabilidade desse sócio será solidária, assim como ocorre com a sucessão fraudulenta. Se houver sucessão, o sucessor responde por tudo, o sucedido não responde por nada. Em contrapartida, se houver fraude, a responsabilidade é solidária. Aqui, a responsabilidade do sócio retirante é subsidiária, mas se ficar demonstrada fraude, ela passa a ser solidária, tá? Muito bem, vamos ver o que está errado nas demais. Letra B, as empresas integrantes do grupo econômico, por se caracterizarem como empregador único, errado. Aquela súmula que a gente viu não é empregador único coisa nenhuma, é um contrato só, não há multiplicidade. Súmula 129. Letra C, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas dos empregados da empresa contratada, desde que os serviços terceirizados sejam determinados e específicos. Isso aqui tem a ver com terceirização, mas está errado porque hoje pode ser qualquer atividade, atividade meio, atividade fim, não precisa ser serviço específico. Letra D, o sócio retirante responderá de forma exclusiva quando comprovada fraude na alteração societária. Não é de forma exclusiva, é de forma solidária. E a letra E diz que a empresa sucedida responderá subsidiariamente. Não, a empresa sucedida não responde. Só vai responder solidariamente se for hipótese de fraude, tá? Mas não subsidiariamente. Então, falou em fraude, pronto, a responsabilidade passa a ser solidária, ok? Tema bem importante, vale a pena você rever essa aula, fazer esses exercícios atuais, porque é um tema que está caindo bastante na prova e a tendência é que caia mais ainda. Um beijo e fique com Deus.